Olá, bom dia, amado irmão, amada irmã, Jesus Cristo é o Senhor. Chegamos ao sábado dessa série de mensagens que a volta do Senhor já está às portas, né? Esse volume do nosso alimento diário. E o tema de hoje é o abominável da desolação. Essas palavras têm nos impactado bastante, têm nos levado a perceber que o Senhor está de fato às portas, o Senhor quer voltar. E que todas as palavras, né, todas as promessas, todas as profecias têm se cumprido. E o nosso papel, irmãos, é pregar o Evangelho do Reino, é levar esse reino à vida das pessoas, porque esse Evangelho do Reino, ele tem duas partes. Por um lado, é mostrar às pessoas que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados, né, morreu para perdoar os pecados, para redimir, para comprar essas pessoas de volta para Deus, mas também morreu para introduzir a vida eterna, né? Esse é o Evangelho da Graça. A nossa vida é receber a vida eterna do Senhor. Mas por outro lado, esse Evangelho também, ele não apenas ele quer nos perdoar e nos dar vida eterna, mas ele quer nos trazer uma autoridade de Deus sobre nossa vida, sobre toda a terra. Ele quer trazer o governo de Deus. Uma vez que nós recebemos a salvação, Deus agora ele quer governar sobre todas as coisas. Então esse é o Evangelho do Reino. É trazer a autoridade de Deus, é trazer o reino de Deus, é ser governado, é não mais ter uma vida para nós mesmos, amém? E é isso que o capítulo 24 de Mateus, ele fala da volta do Senhor, mas ele diz que para que essa volta seja consumada, precisamos, irmãos, pregar o Evangelho. Eu gostaria de convidá-lo ainda nessa manhã a ler comigo Mateus 24:14, tá bom? Que fala o seguinte: E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, irmãos, o fim de todas as coisas, o fim de todo o sofrimento, irmãos, o fim de todas as angústias, o fim do inimigo, a destruição ocorrerá de tudo, irmão, na volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, então tudo isso, irmão, isso que tem de fato nos danificado, vai ter um fim. Senhor Jesus. Então a volta do Senhor, irmãos, ela está ligada à pregação do Evangelho do Reino. Mas antes do Senhor voltar, irmão, a pregação desse Evangelho, ele vai culminar no que está aqui no versículo 25, né? Quando, pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que em lei entenda. Então, antes do Senhor voltar, quando pegarmos o Evangelho, irmãos, são fatos que vão ser puxados, né? Vai surgir o anticristo, vai surgir o abominável da desolação. O Senhor Jesus ele cita aqui que Daniel falou, né? Então marca aí a sua Bíblia, meu irmão, e vamos lá para Daniel capítulo 9, versículo 27, para a gente ler essa citação se você ainda não conhece. Daniel 9, 27 fala, ele fará, ele quem? O anticristo, né? Firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sob a asa das abominações, virá o Salvador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, irmãos, aqui mostra que ele vai fazer abominações no templo. O que é essa uma semana? Eu não vou ter tempo de detalhar nesse vídeo, mas essa uma semana equivale a 7 anos. Na metade de 7 anos, em 3 anos, ele vai fazer uma aliança com Israel. A gente viu nos últimos dias. Se você não acompanhou os últimos vídeos, né, retome os últimos dessa última semana. Mostra que esse anticristo vai fazer, né, um acordo com Israel para a reedificação do templo de 7 anos, de uma semana. Mas na metade, irmão, dessa semana, ele vai quebrar esse acordo e vai colocar a imagem, né, dentro do templo, do santuário do Senhor. No capítulo 11, versículo 31, fala mais, né, dele, do anticristo,
Serão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. E o versículo do capítulo 12, versículo 11 de Daniel ainda cita mais. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 290 dias. Ou seja, o anticristo vai fazer um acordo com Israel para reedificar o templo e lá for restabelecido os sacrifícios. Mas depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar esse pacto, vai cessar os sacrifícios a Deus e vai colocar, irmãos, uma abominação. Vai transformar o santuário de Deus em algo de ídolo, né? Vai colocar a imagem da besta, que está lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 14 e 15. Ele fala um pouco de como será feito isso. Seduz os que habitam sobre a terra, o anticristo, por causa de sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ou seja, vai ser a imagem da besta, irmãos. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Senhor Jesus, então, irmãos, esse é a abominação desoladora, né? A palavra abominável da desolação ou abominação desoladora também é uma profanação horrível, né? Coisa abominável que causa horror e repulsa. Irmãos, um ídolo dentro do santuário de Deus, ele causa horror e repulsa, é algo abominável, irmão, diante do Senhor. É por isso, irmãos, que hoje nós precisamos estar claros de qual é a nossa posição. Não devemos temer a grande tribulação quando hoje, irmão, nós pregamos o Evangelho do Reino. Pregar o Evangelho do Reino é, na verdade, deixar que esse reino reine sobre nós e nós venhamos a cumprir a vontade de Deus, levando outros a entrar nessa mesma esfera, nesse mesmo governar. Querido irmão, querida irmã, nós vivemos o tempo em que nós podemos pregar o Evangelho do Reino. As coisas vão acontecer. Enquanto a maioria dos cristãos estão distraídos com as coisas deste mundo, distraídos com discussões políticas, a nossa função, irmãos, é pregar o Evangelho do Reino. É nos voltarmos ao Senhor. É consagrarmos o nosso coração ao Senhor, né? Senhor Jesus, porque o anticristo, irmãos, ele já tem atuado. Aqui está falando dessa última semana, mas a sua atuação, ele já começou. Nós já temos visto isso acontecer com base em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, mostra como é que funciona, né? Como age. O apóstolo Paulo fala: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Isso, irmãos, o anticristo não vai aparecer de forma, né, se manifestar sem que primeiro venha a apostasia. E o que é apostasia, irmãos? Qual é a função da apostasia? Eu vou ler todo o versículo. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, irmãos, a apostasia está ligado também a se opor a Deus. O mundo tem se caminhado, as coisas, as políticas, as ideologias, os ensinamentos, as atitudes das pessoas, do ser humano. O inimigo tem levado as pessoas a se oporem a tudo que é Deus, né? E objeto de culto, né? As religiões têm sido exterminadas, né? Senhor Jesus, esse, irmãos, é a forma como trabalha o anticristo, e isso já tem sido trabalhado em nossas escolas,
na televisão, nos filmes, nas rodas de bate-papo, nas políticas. Irmãos, isso vai acontecer. Quer você queira ou não, isso vai acontecer. E você não pode lutar apenas contra isso, querer que se mude as políticas globais. Porque isso vai acontecer. A nossa função, querido irmão, querida irmã, é pregar o evangelho do reino. Não é debater que tipo de educação vai ser dada na escola, porque isso está profetizado e isso vai acontecer. E é necessário que isso aconteça para que se revele o iníquo. Mas a nossa função é pregar o evangelho do reino. A nossa função é se voltar ao Senhor e trazer o seu reino de volta. Senhor Jesus, por isso, querido irmão, querida irmã, vamos nos preparar. Vamos nos preparar para a volta do Senhor. Vamos nos santificar. Nos últimos dias a palavra tem falado que essa palavra profética tem nos santificado e nos preparado para sermos servos úteis ao Senhor e reinarmos com Ele na sua volta. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Eu gostaria de terminar esse vídeo com uma oração e queria que você acompanhasse comigo, tá bom? Antes de terminar esse vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Senhor Jesus, Senhor, obrigado pela revelação da Tua Palavra, pois dá entendimento e sabedoria aos simples. Senhor, não queremos, Senhor, ser religiosos, viver uma vida comum. Queremos ter uma vida consagrada, uma vida que traz o Senhor de volta, que coopera contigo e que, Senhor, que o Senhor reine em nós, reine em nossa vida. Abençoa, Senhor, o dia do que me ouve. Santifica, Senhor, guarda-o em Ti, na Tua Palavra. Senhor, precisamos de Ti. Oh, Senhor Jesus. Um bom dia, querido irmão, querida irmã. Jesus Cristo é o nosso Senhor.